Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma vez nós estarmos aqui na casa do Pai, para adorarmos, para bendizermos o nome dEle. E eu quero, nesse momento que você, onde você estiver, você feche os seus olhos, comece a adorar o nome do Senhor, a bendizer o nome do Senhor, porque só Ele é santo, só Ele é digno de ser louvado, de ser adorado, e Ele está aqui, assim como Ele está aí com você. E é por isso que nós ficamos constrangidos com esse amor, porque o Senhor, Ele se compadece de nós, o Senhor, Ele se aproxima de nós, Ele derramou o seu Espírito Santo, e hoje para nós metodistas é um dia que tem um significado especial, porque há mais de 2 séculos, há exatamente 232 anos, John Wesley passou por uma experiência de ser totalmente cheio do Espírito Santo, envolvido pela Shekinah de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, e aonde ele, tentando buscar palavras, ele diz que ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Foi no dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate. E daquele momento em diante, ali foi um divisor de águas na vida dele. E ele se tornou um homem segundo o coração de Deus para a sua geração. E até hoje ele serve de referência para muitas pessoas. Se hoje nós estamos aqui é porque ele atendeu a voz do Senhor. Ele quedou o seu coração diante de Deus. Ele se deixou ser inundado pelo Espírito Santo. E uma vez inundado pelo Espírito Santo, o Senhor cumpriu o propósito que havia para aquela vida. Assim como hoje nós queremos que o Senhor venha derramar de uma forma mais intensa do seu Espírito sobre as nossas vidas, nos habilitando cada vez mais para cumprirmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós como propósito. Nós pegamos a experiência de John Wesley, trazemos para o nosso dia a dia, a fim de que isso motive o nosso coração a vivenciarmos mais e mais no Senhor. Por isso, o Salmo de número 30, verso 1 e verso 2 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, muitos de nós temos clamado a ti, principalmente nestes últimos dias, diante da realidade que temos enfrentado de forma global. Cidades de forma específica têm vivenciado, ó Deus, um isolamento muito mais intenso. Famílias têm sido vítimas, ó Pai, dessa adversidade que se levantou ao longo desse ano. E para muitos o ano de 2020 foi perdido, mas o Senhor não deu o decreto de que o ano de 2020 foi perdido. Pelo contrário, o Senhor tem trazido direcionamentos a fim de que nós, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de que nós, como igreja do Senhor, venhamos aprender a depender de Deus e a ouvir a tua voz como talvez nunca conseguimos ouvir. Por isso nós pedimos: Espírito Santo, venha nas nossas vidas. Toma o nosso coração, ó Pai, no teu altar. Manifesta a tua presença em cada vida a partir de agora, neste momento. Toma o ministério de louvor que está aqui, ó Pai, e no nome de Jesus Cristo, que eles sejam instrumentos teus, com as vozes ungidas por ti, que o Senhor venha trazer a harmonia do céu na vida deles como levitas, ó Pai, para que aquilo que eles ministrarem vá de encontro ao coração do Senhor e invada cada coração de forma abençoadora. Palavra que será ministrada em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e manifesta, Senhor, a tua glória neste lugar. Dito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ministério de louvor. Aleluia. Só o Senhor seja exaltado aqui essa noite, amém? Nós não estamos aqui para mostrar as nossas vozes, nós não estamos aqui para mostrar nossos instrumentos, estamos aqui
nem para mostrar que somos espirituais, nós estamos aqui para mostrar o Senhor, que Ele seja revelado. Em nome de Jesus, eu quero pedir para você que está aqui no templo, levante-se em nome de Jesus. Amém, nós já temos uma irmã de pé. Aleluia, você não está preso, você está com a máscara, mas você não está preso. Glória a Deus, Jesus nos libertou. Amados, tudo que Deus faz é por meio de princípios, é por meio da sua palavra. E a sua palavra, ela contém promessas. Quando Deus libera uma promessa, quando Deus libera uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, de cura na alma, de cura no espírito, de cura no corpo, você está andando nessa palavra, você está debaixo dessa palavra, e você começa a ruminar, a digerir essa palavra, você começa a declarar e a orar essa palavra começa como semente de Deus, ela é semente, ela vai sendo germinada no teu interior, e à medida que você vai declarando, que você vai profetizando, e quando você louva, você está profetizando, quando você louva, você está falando. Então eu quero te convidar essa noite a você abrir a tua boca, seja aqui, seja em casa, porque você vai profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quando você fala a palavra de Deus, quando você se alimenta dessa palavra, essa palavra te enche e ela vai te movendo na direção de Jesus. E à medida que ela te move e você se aproxima do Pai, vai ganhando intimidade com Ele, Ele vai mexendo em coisas dentro de você. Ele vai trocando, mudando estruturas dentro de você, tirando o velho, colocando o novo. Ele vai tirando aqueles baúzinhos dentro de você. Ele vai colocando, estabelecendo um altar de glória dele. O altar somente é o nome dele. Oh, meu amado, assim foi com Pedro. Pedro estava no barco e eles viram, os discípulos viram e acharam que era um fantasma. E eles falaram: um fantasma. Jesus falou: ei, sou eu. Jesus falou com você: ei, sou eu. E Pedro chegou e falou assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me e ter contigo sobre as águas. Jesus liberou uma palavra rema e disse: vem. E foi Pedro na direção de Jesus. E à medida que Pedro foi na direção de Jesus, toda a insegurança dele foi quebrada, todo o medo dele foi quebrado. Meu amado, Pedro, você pode pensar, Pedro era um homem muito corajoso. Não, ele não era corajoso, não. Ele negou Jesus. Ele falou para Jesus que ele ia para a cruz junto com Jesus, mas ele negou Jesus. Meu amado, ele depois foi confrontado por Paulo, mesmo depois de ter tido a visão do céu, dos animais. Ele foi confrontado por Paulo, porque ele estava lá junto com os da circuncisão, lá em Antioquia. Pedro não era esse homem corajoso que você pensa, não. Ele tinha suas inseguranças, ele tinha os seus medos, e ele foi vencendo à medida que ele foi se aproximando de Jesus. Tanto que depois ele olhando, a palavra diz que ele olhando para o vento e olhando para a tempestade, ele sucumbiu. Mas Jesus está aqui essa noite para estender a mão para você e para te erguer, para te levantar, para te sacudir, para te colocar de pé. Aleluia! O Senhor está aqui essa noite, amado. O Senhor está aqui essa noite. Assim também chegou Jesus e levantou a Pedro, e aí fez o mar cessar, fez as ondas cessarem. Jesus não fez. Muitas vezes Deus nos livra de coisas, muitas vezes Deus nos livra de coisas que nós nem sabemos, mas às vezes Deus nos livra no meio das coisas, no meio da tempestade, para mostrar que Ele é o Senhor. E aí Ele fez o mar cessar, depois que eles chegaram ao barco. Com Abraão foi assim também, amado. Abraão teve uma palavra de Deus, recebeu a palavra e falou: você será pai de muitas nações, e em Isaque será a tua descendência. E aí Deus vai e pede o filho dele. E aí, amados, ele pediu o filho dele, e aí Abraão foi lá e deu seu filho Isaque. Mas Deus falou: não sacrifique Isaque, porque eu sei que agora temes a Deus. Porque Isaque estava tomando o lugar de Deus no lugar de Abraão. Isaque estava sendo um pequeno Deus, um Baalzinho no lugar de Abraão. Abraão recebeu a promessa, mas essa promessa o fez andar em fé, fez andar em obediência. E ele andando em obediência, ele foi conhecendo a Deus, foi fazendo a vontade de Deus, foi se alinhando com o propósito do Senhor, e foi fazendo aquilo que Deus queria. Essa é uma noite de alinhamento de propósitos, é uma noite de profética, e nós vamos declarar que cadeias vão se romper esta noite, cadeias vão ser quebradas pelo nome poderoso de Jesus. Assim como Paulo e Silas estavam na prisão, aquela prisão, ela foi chacoalhada pelo poder de Deus. Que venha um vento impetuoso sobre a tua vida, sobre a minha vida essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Lutamos com armas de fé. Declare: e nada
te adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Levante as suas mãos e declare: vitorioso. Oh, vitorioso és na tempestade. Oh, aleluia. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. O inferno não prevaleceu. E nada irá me impedir. Declare: oh, eu te adorarei. Agora enche o teu pulmão e declare: oh, muralhas vão estremecer, cadeias irão se mover, enquanto adoramos. Vitorioso, vitorioso é. Levante suas mãos. Nossas armas são espirituais, são invisíveis, poderosas em Deus. Oh! Os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Vem como um trovão, Senhor. Vem, ruja. Que ruja o leão essa noite. Oh, yeah, yeah. Como um trovão impetuoso, poderoso é, mentiroso é, que vem aos céus, atrai os céus essa noite. Sorte, querido! Agora o Senhor, levante as mãos! Aleluia! Que venha o céu na terra, nós proclamamos poderoso és, grandioso é. Mais uma vez como um trovão. Como um trovão. Isso atrai a glória, atrai os céus, vitorioso és na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Declare: teu nome como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é. Que vem aos céus. Levante suas mãos agora em ousadia. Aleluia! O Senhor é poderoso neste lugar. Declare assim: vitorioso és
na tempestade faz. Teu nome declare infalível. Os reinos em vão, teu trono assim mesmo. Teu nome imutável é. A palavra declara, querido, a palavra declara que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruição de fortalezas e todo argumento, todo conhecimento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Aleluia, aleluia. Deus está transformando, transforma as estruturas, desconstrói para reconstruir, Senhor. Reconstrói nosso caráter, Deus, porque nós cremos um Deus todo-poderoso. Oh, yeah. Há poder no nome de Jesus. Declare isso, querido. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare para cadeias, para quebrar grilhões, quebrar grilhões, quebrar grilhões, quebrar grilhões, quebrar grilhões. Isso foi um bom ensaio. Agora com verdade. Há poder no nome. Isso declare com fé. Eu quero te ouvir. Há poder. Levante suas mãos e declare, querido. Quebra grilhões, quebra grilhões, quebra grilhões, quebra grilhões, quebra grilhões. Há uma geração. Há um povo que se levanta. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê você? Cadê você, amado, que está aqui no templo? Cadê você? Levanta a mão, deixa eu te ver. Aleluia, o Senhor quer te ver. Deus conta com você, amado. Aleluia. Deixa o Senhor incendiar teu coração essa noite. Em nome de Jesus, nós lançamos fora toda apatia, toda indiferença, toda frieza. Em nome de Jesus. Que segue aqui. Há um povo chegando aqui. Declare. Há um povo chegando aqui. Há um povo. Mais uma vez, há um povo. Há um povo. Declare. Eu sou esse povo. Há um povo. Isso é para você, amado. Isso é para você que tem casa. Há um povo chegando aqui para quebrar grilhões. Para quebrar grilhões. 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 Quebrar ouvir. Você pode ouvir, faz assim, amado. Faz assim, querido. Diga aqui assim: eu ouço cadeias quebrando. 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 Isso, mais forte, declare. Ouço cadeias quebrando. Repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade nos ossos, toda enfermidade no sangue, na coluna, discos e vértebras amigos, em nome de Jesus. Coluna vertebral em nome de Jesus. Quadris em nome de Jesus. Você que não via, agora vê. Você que estava cego espiritualmente, agora você enxerga. Você que estava mudo espiritualmente e fisicamente, você enxerga. Você que estava paralisado espiritualmente e fisicamente, você levanta. Você levanta.
louve. Morto. Aleluia, todo poder no nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Ele é o Deus de toda honra, de toda glória, de toda majestade. E não importa o que aconteça, a sua adoração é somente a Ele. A nossa adoração é somente a Ele que é digno. Por isso que Deus não rejeita a oração. Vamos cantar? Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Declare isso, querido. É sobre a tua vida. Declare. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Levante essas mãos, levante as mãos. Tá sofrendo, louve. Não importa. Move os céus essa noite. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Aleluia. Adore, adore, caçanha, glória. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Entendo o que Deus está fazendo nesse tempo na tua vida. Deixa de cima. A gente precisa entender o que Deus está falando. Entendo o que Ele está fazendo nesses tempos. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. É só você se unir a Ele, amado. É só você entrar no propósito. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve, precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, aleluia. Seu louvor invade o céu. Declare, eu vou na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele quer ouvir você. Canta pra Ele. Ele trabalha pra quem Ele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Muito louvor. Você não ouviu, você não entendeu. É muito louvor.
com muito louvor. Escudo para os que nele creem. É escudo para os que nele creem. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aqui? Aleluia. Aleluia. Mais forte, amado. Aqui em cima da cabeça, que é para Ele. Aleluia. Da sua casa também. Glória a Deus. Aleluia. A gente precisa entender o que Deus está fazendo nesse tempo, queridos. E nos unimos a Ele em propósito. É só nos unirmos. E Ele quer que a gente se rasgue. Que a gente busque a Sua presença. Oh, yeah. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta o volume da Tua presença, Senhor. Aumenta as águas. Oh, eu quero mergulhar. Eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, declaro isso, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra. Eu faço o que precisar, mas eu quero que Tua presença aumente. Não importa, eu quero. E se eu passar pelo fogo, não temerei a Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar? Levante suas mãos aqui, você que está no templo. Não temerei. E eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou? Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, glória de Deus. Quem já pisou?
chame por Ele, chame pela glória. Mais a tua presença, Senhor. Se dê mais a Ele, se dê mais a Ele, que você queira mais a Ele. Adore esse céu. O Senhor vai responder a tua oração. Santo! Na medida que você adora, Ele responde do céu. Aleluia! Então dê mais para Ele, dê mais para Ele. Eu sou melhor. Santo, Santo! Mais uma vez, Santo, Santo. Santo, Santo, os anjos chamam, os querubins. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver de onde estiver, mas a glória de Deus. Leva no Senhor, leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Com todo o teu coração, isso, vai levantando, igreja. Aleluia. Glória, quero ver, declare tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, com força, tua majestade é real, tua voz ecoa, e tudo que eu mais quero é te ver, e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa, mais uma vez, e tudo que eu mais quero é te ver. Majestade real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me volta com tua glória e poder, tua majestade real, tua voz ecoa em meu ser, Santo, Santo. Declare em casa, adore, não perca as oportunidades de adorar o Senhor. Ele está aqui. Oh! Santo, mais uma vez. Nós queremos te entronizar, Senhor. Queremos ser entronizados com o Senhor nos lugares altos, acima de toda potestade, de todo poder, de todo principado, de toda autoridade, porque o teu nome está acima de todo nome, acima de toda enfermidade, de todo pecado, acima de toda falência, de todo problema. O Senhor está acima. Então declare, Santo, Sabe, amado, toda vez que os querubins, nós já estamos terminando, toda vez que os querubins, os serafins, eles falam Santo, Santo, eles estão vendo uma faceta da glória de Deus. Eles estão vendo um pedacinho da glória do Senhor. É como se você olhasse uma paisagem enorme, infinita, e você fosse de um ponto, você visse uma cachoeira, em outro ponto você visse um monte, em outro ponto você visse um vale,
Do outro ponto você visse uma floresta. Do outro ponto você visse um mar. Oh, meu amado, quão infinitas são, quão profundidade das grandezas, do conhecimento e da maravilha que é o conhecimento da glória de Deus. Oh, querido. Oh, a eternidade inteira nós vamos passar cantando santo e descobrindo, numa aventura de descoberta a cada dia, o coração do Pai. Por isso cante: Santo, Santo, Santo. Isso, adore. Isso, glória a Deus. Você está fluindo. Santo, 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 Santo. Erguemos um trono de glória somente o Senhor essa noite. Oh, yeah. Agora levante suas mãos para a gente terminar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, em qualquer lugar, vai pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, Santo dos Santos, adore. Em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cobre conosco a tua glória, Senhor. Vem, Senhor. Cobre-nos com a tua glória. Cobre-nos com a tua Shekinah, Senhor. E usa o nosso pastor. Usa no ministério da palavra. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade no nosso meio, Pai. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Mova o teu sobrenatural sobre nós. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 24. 2 Samuel 24, do verso 18 ao verso 25. Nós trabalharemos esse texto em dois momentos. No primeiro momento agora como ofertório e no segundo momento com uma mensagem do Senhor para nós nessa noite. 2 Samuel, capítulo 24, do verso 18 ao verso 25. Naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata.
Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. O texto mostra que Davi ele fez um censo para mensurar a população de Israel. E querendo ou não, esse censo mostraria a grandeza da nação, o quanto ela havia crescido, o quanto ela havia multiplicado sob o reinado desse homem. Mas aí isso fez com que o Senhor ordenasse uma praga na nação naquele momento. Então, Davi recebe a orientação de que ele deveria levantar um altar ao Senhor num lugar muito específico, ou seja, num alto, na eira de Araúna, o Jebuseu. Mas aquela terra não era de Davi, aquele lugar não era de Davi, era um lugar alheio. E quando o rei chega ali, Araúna tem a disposição de doar tudo para o rei, a fim de que ele oferecesse ao Senhor como libação, como sacrifício. De acordo com a história, esse se tornou o lugar onde foi edificado o templo de Jerusalém. O que eu aprendo aqui? A disposição de investir na obra do Senhor, independentemente do preço que lhe custasse. Davi, ele tira das suas próprias economias para investir algo ali, ou seja, para comprar aquele lugar, para comprar o que fosse necessário, a fim de oferecer ao Senhor, não por causa do preço, mas como libação agradável a Deus. A minha oferta, a sua oferta, o meu dízimo, o seu dízimo, ele não existe para pagar uma prenda, ele não existe para que venha trazer a bênção de Deus sobre mim, ou sobre você. O dízimo e a oferta, ele existe justamente para que nós venhamos participar da obra do Senhor, para que nós tenhamos a nossa parcela no agir de Deus e principalmente no cumprimento da missão. Naquele momento, Davi não pensava que ali poderia ser o templo do Senhor, que aquele lugar, anos depois, seria edificado o grande templo que Salomão erigiria para ali enaltecer o nome do Senhor, como Davi sempre quis. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando nós investimos na obra do Senhor, quando nós trazemos nossos dízimos e nossas ofertas, quando nós investimos na missão de Deus, a partir do recurso que o Senhor nos dá, nós não temos dimensão do que Deus pode fazer. Existe um contexto espiritual, onde o texto mostra, e existe um contexto da ação social e missionária de Deus. Por isso, quando eu e você trazemos o dízimo, depositamos o gasofilácio, trazemos a nossa oferta como sacrifício ao Senhor e depositamos no gasofilácio, isso vem ao coração de Deus como um sacrifício agradável ao Senhor. No próximo domingo, preste bastante atenção, no próximo domingo, dia 31, nós levantaremos a nossa oferta missionária nacional. E aí você vai já nessa semana preparar um valor, segundo o coração de Deus, para que você venha trazer ao altar do Senhor, depositar, para que, a missão, principalmente esse ano, o alvo da campanha nacional missionária da Igreja Metodista, é para atender trabalhos na Amazônia e no Nordeste, lugares onde a situação está bem complicada, mas como eu e você, eu creio que nós temos um coração, segundo o coração de Deus, um coração aberto, um coração disponível para investir na obra de Deus. Porque irmãos e irmãs estão clamando ao Senhor, a fim de que cheguem recursos missionários, para que a obra do Senhor expanda e venha abençoar de forma gloriosa. Então, no domingo, dia 31, nós traremos a nossa oferta. Pastor, mas eu não venho na igreja. Você vai depositar uma oferta específica na conta da igreja. A gente vai trazer na semana que vem, colocar aqui, e também na transmissão, mas eu já estarei colocando de novo a conta da igreja, no nosso grupo de WhatsApp, para que você não faça junto com o seu dízimo. Faça a oferta, o depósito da oferta missionária separado. Por quê? Porque esse valor da oferta missionária ele não ficará conosco. Ele será encaminhado para a nossa área regional, e a nossa área regional vai encaminhar para a área nacional. Então, assim que você fizer o depósito, você vai pegar o comprovante e vai encaminhar para a tesouraria, para que ela tenha o controle daquilo que entrar como oferta missionária nacional.
Se você tem o seu dízimo e a sua oferta naquele dia, você vai fazer 2 depósitos. Se você vier no templo, você vai depositar aqui a oferta, como normalmente nós fazemos todos os anos. Amém? E nesse momento, eu quero orar por você, ofertante dizimista. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta. Eu convido você a se levantar nesse momento. Você vai pegar o seu recurso financeiro e você vai trazer e vai depositar no altar do Senhor. Você vai entregar a Deus agora parte do todo que Ele tem te dado, do todo que Ele tem te abençoado. Como eu disse, o seu dízimo e a sua oferta não é apenas um cumprimento de algo. O seu dízimo e a sua oferta é, na verdade, uma ação no sobrenatural. Quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, você está ali quebrando grilhões, quebrando cadeias, quebrando maldições. Que é isso, pastor? É sério. A palavra do Senhor mostra isso em Malaquias capítulo 3, a partir do verso 11 e verso 12. No verso 10, Deus diz que Ele abriria as janelas do céu sobre nós, trazendo uma bênção tal que dela viesse toda a abastança. Então, quando você é fiel ao Senhor, traz o seu dízimo, traz a sua oferta, não é o recurso financeiro que está entrando em consideração ali. Na vida administrativa da igreja, sim. Mas quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, há um mover no âmbito espiritual, onde as cadeias são quebradas, as portas são abertas, e Deus age de forma sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Por isso nós queremos orar nesse momento. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos porque o Senhor nos conclama para depositarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas no altar do Senhor. Pai, eu sei que para muitos tem sido difícil, porque houve queda de rendimentos, outros perderam o emprego, mas a tua fidelidade, Deus, ela é notória nas nossas vidas. O teu cuidado, ele é extraordinário. A tua compaixão, ela é sem medidas. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que aqueles que estão enfrentando situações difíceis no âmbito financeiro, o Senhor venha abrir as portas em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha suprir cada necessidade. Aqueles que têm honrado o teu nome, continuem honrando. E aqueles que não têm tido condição, que o Senhor venha abrir portas para que venham honrar ao Senhor com dízimos e ofertas. Abençoa, Deus, todo o recurso que adentrar por esse gasofilácio. Abençoa, Deus, todo o recurso que for depositado na conta da igreja, a fim de que verdadeiramente o teu nome seja glorificado e seja gerido pelo Senhor. Não por nós, mas gerido pelo Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Que haja alegria no nosso coração em trazermos e depositarmos a ti a parte que é do Senhor e não nossa, em nome de Jesus. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, nesse momento, em nome de Jesus. Isso cante, querido. Pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga seu dom, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar. O mesmo texto lido para a oferta é o mesmo texto que será pregado nessa noite. E o tema da mensagem dessa noite é reparando erros, mudando a sociedade. Como eu falei no início do nosso culto, e também está na introdução ali na transmissão, o dia 24 de maio de 1738, ele tomou na vida daqueles que viriam depois de John Wesley uma grande importância. Por quê? Porque foi o dia da sua experiência marcante com o Espírito Santo. Hoje,
praticamente todas as igrejas metodistas estão celebrando essa data como um marco na vida daquele homem que proporcionou um marco na nação chamada Inglaterra. E esse marco da nação chamada Inglaterra, ele se espalhou a outras nações, até chegar em mais de 150 países que nós temos hoje a presença da igreja metodista. Isso traz para nós, a meu ver, uma inquietação e não um saudosismo. Por que uma inquietação? Porque se eu faço parte dessa história, se eu faço parte dessa genealogia, se existe o DNA metodista no meu coração, eu preciso viver na mesma proporção, na mesma intensidade. Eu preciso ter essa visão, essa paixão missionária. Eu preciso ter esse desejo ardente no coração de não fazer outra coisa senão ganhar almas, que era isso que ele pregava e ele ensinava. John Wesley tinha uma vida de oração, tinha uma vida de jejum, tinha uma vida de devoção, tinha uma vida envolvida com toda a ação social, com a paixão missionária para transformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E isso se tornou notório a partir do dia 24 de maio de 1738. Mas o que tem a ver isso com o texto que nós lemos? Nós vamos fazer um paralelo desse texto de 2 Samuel capítulo 24, verso 18 a 25, com a história de John Wesley, falando justamente sobre a reparação de erros e a mudança de uma sociedade. Este capítulo 24, ele narra a iniciativa que teve o rei Davi em levantar um censo para mensurar a população de Israel naquela época. Na verdade, a sua intenção era de medir o potencial militar e bélico do exército de Israel, conforme o verso 9 do capítulo 24. Se você quiser acompanhar comigo, capítulo 24 de 2 Samuel, verso 9, diz assim: deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Não se trata da população ao todo, mas da grandeza do exército judeu, para dimensionar o seu poder bélico e, consequentemente, a grandeza do seu rei. Isso trouxe uma grave consequência para a nação, pois Davi se arrependeu do que fez, trazendo graves consequências e a morte de 70.000 homens do povo durante aqueles 3 dias de praga. A sociedade foi massacrada por um ato impensado. Por que impensado? Porque parecia ser algo simples fazer um censo para saber o número que havia na composição que ele desejava. Mas eu aprendo uma coisa que eu gostaria que você aprendesse também. Qualquer coisa que eu e você vamos fazer, por mais inocente que seja, se ela não for do agrado de Deus, não existe inocência. Eu vejo na história de Davi um homem que, quando ele ia sair para a guerra, ele sempre perguntava ao Senhor se era para ir ou não, e qual a estratégia em cada ataque que ele faria. Nesse momento não houve essa sensibilidade. E o que eu aprendo? Que muitas vezes, baseadas na nossa experiência, no nosso conhecimento, nós perdemos o cuidado de perguntar ao Senhor sim ou não. É ou não, Senhor, para fazer? Infelizmente, Davi caiu neste lema. E com isso, a sociedade foi massacrada por uma ação que demonstrasse a grandeza e não priorizasse o senso comum e a vontade de Deus. Andar por caminhos segundo o nosso coração pode nos trazer graves consequências. Por quê? Porque o profeta Jeremias, ele diz para mim e para você, no capítulo de número 17, no verso de número 5, o seguinte: Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
O profeta aqui, ele não está falando de confiar numa outra pessoa, não. Está falando de confiar em si mesmo, na nossa própria força, no nosso próprio braço, na nossa própria experiência, naquilo que nós temos como conhecimento. Em toda a estrutura, em toda extensão, melhor dizendo, da palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre traz os seus para uma relação de dependência dele e não de caminhar segundo o nosso coração. E aí, isso traz graves consequências para a nação. A sociedade foi massacrada. E uma vez massacrada por uma ação que demonstrasse a grandeza, isso faz com que 70 mil homens sejam mortos. A escolha e exigência de Davi ceifou vidas, prejudicou a nação e requereu um alto preço daquele homem, a ponto de buscar o conserto e promover uma nova manifestação da graça de Deus entre a nação. Por que um preço? Porque vidas inocentes, 70 mil vidas, foram ceifadas por causa de uma decisão no próprio coração. Como que você se sentiria se a partir de uma decisão sua, 70 mil homens viessem à morte? Não em uma guerra, mas por causa da dureza ou da insensibilidade de um coração que se diz temente a Deus. E não somente se diz temente a Deus, porque a Bíblia apresenta Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas não esqueça, é um homem e não um perfeito. Então, ser segundo o coração de Deus é uma primazia, sim, mas é também um lidar constante com o meu eu, para que o meu eu ele seja domesticado pelo mover do Espírito Santo de Deus na minha vida. Continuando, algumas situações infelizes geram grandes frustrações. O sentimento de derrota e até mesmo ruínas no contexto público e privado. E com João Wesley não foi diferente. Ele faz a seguinte narração de um período de sua vida que antecedia a experiência do coração aquecido, ocorrido no dia 24 de maio de 1738, no seu diário. Ele diz o seguinte: no dia seguinte, pois ele, Peter Boehler, veio outra vez com 3 outros, e todos os 4, testificaram a sua experiência pessoal, unânimes no sentido de ser a verdadeira e viva fé em Cristo, inseparável do sentimento de perdão de todos os pecados passados e de libertação de todos os pecados presentes. Aduziram a uma só voz que essa fé é um dom, um livre dom de Deus, e que ele certamente concederia a toda alma que profunda e perseverantemente o buscasse. Eu não estava perfeitamente convencido, mas pela graça de Deus, resolvi buscar esse dom até o fim. Primeiro, renunciando em absoluto toda dependência total ou parcial das minhas próprias obras ou justiça. Então, como que o João Wesley realmente recebe esse mover do Espírito Santo? Quando ele começa a mexer na sua própria estrutura. Quando ele começa a renunciar a quem ele é de verdade. Quando ele começa a crucificar, renunciando em absoluto toda dependência total das minhas próprias obras ou justiça. Em outras palavras, ele está dizendo: quem eu acho que eu sou diante de Deus e diante de todos. Continuando, nas quais havia realmente fundado minha esperança de salvação. Então ele acreditava que ele, sendo daquela forma, sendo bonzinho, sendo educado na palavra de Deus, já várias gerações
de pastores na sua família, um conhecimento teológico, um conhecimento missionário, uma experiência não muito satisfatória quando ele foi para a Geórgia. Mas tudo isso ele se achava como que, gente, eu sou bom, eu sirvo ao Senhor, ou seja, eu sou temente a Deus, eu agrado a Deus. E mesmo assim, o que ele diz? Nas quais eu havia fundamentado a minha experiência, a minha esperança de salvação, embora não a conhecesse desde a mocidade. Segundo, acrescentando ao uso constante de todos os outros meios de graça, a súplica insistente por esse objetivo, orando, jejuando, buscando a Deus. Isso é, pela justificação, graça salvadora e plena confiança no sangue de Cristo derramado por mim, confiança posta nele como meu Cristo, minha única justificação, santificação e redenção. Ele escreveu isso no seu sermão de número 1, na Universidade de Oxford, no dia 11 de junho de 1738. A partir dessa narrativa, diante da situação do texto lido, podemos trazer os seguintes indicativos para repararmos erros e mudarmos a sociedade. Primeiro, toda reparação começa pelo altar. Toda. Não existe conserto com Deus que não seja pelo altar. Não existe aliança com Deus que não seja pelo altar. Tanto Davi, que reinou entre os séculos 11 e 10 a.C., quanto John Wesley, que viveu no século 18 depois de Cristo. Ou seja, nós temos aí pelo menos 28 séculos de distância entre um e outro. Tem como iniciativa a volta ao altar. Davi, ele recebe o direcionamento de Deus que ele precisava erigir um altar lá na eira de Araúna. O que John Wesley faz? Ele volta ao início. Como? Ele renuncia absoluto, sua total e parcial, crendo nas suas próprias obras. Quando pensamos no altar, temos em mente um espaço físico como esse aqui. E nesse espaço físico, comumente presente no interior dos templos, que define o local da manifestação de Deus a nós. John Wesley não relata que ele foi ao templo. Davi nem existia o templo. Mas se olharmos na conjectura mais específica, o verdadeiro altar consiste em estabelecermos em nossas vidas o local do sacrifício, do relacionamento e da manifestação do Senhor, da busca da face de Deus e de nossa transformação cotidianamente. Havia um local determinado que Davi tinha que chegar, que era na eira de Araúna, o Jebuseu. Essa eira localizava-se no Monte Moriá, um local especial para o povo de Deus, por já ter sido cenário de grandes feitos do Senhor, como o sacrifício de Isaac narrado no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus diz para Abraão: Abraão, sobe para o monte, nas campinas, lá num dos montes eu vou te mostrar o lugar onde você vai sacrificar Isaac para mim. Ficando conhecido como lugar da provisão de Deus, onde ali Abraão faz uma declaração: Jeová Jiré, o Senhor proverá. O altar só tem significado real quando seguimos categoricamente as especificações de Deus. Deus designou o lugar de forma específica e o que seria feito ali. Ele tinha que comprar, ele tinha que preparar a lenha, ele tinha que preparar o lugar, preparar os animais e sacrificar ao Senhor. Da mesma forma, John Wesley, no seu dia a dia, constrói um altar ao Senhor, de forma muito específica, com um propósito determinado. Quando ele diz assim: resolvi buscar esse dom até o fim. Primeiro, renunciando em absoluto a toda dependência, total ou parcial, de minhas próprias obras de justiça.
nas quais havia realmente fundado minha esperança de salvação, embora não a conhecesse desde a mocidade. Consertar, tomando como premissa o altar, é refazer nossa postura diante do Senhor. É reconhecer o que eu tenho sido, conhecer o que eu quero ser e aquilo que o Senhor fará na minha vida. É assumir ou reassumir um novo perfil, do qual a vida estará voltada exclusivamente para a santidade ao Senhor. Segunda coisa, persistir no objetivo, não levando em consideração as dificuldades. Davi trazia consigo um grande peso, pela mortandade de 70 mil homens inocentes. Esse peso era notório em seu coração. E seguido por seus homens, ele cumpre o trajeto abnegadamente, porque a população depende dessa atitude sua. Eu queria fazer uma ressalva aqui. A população brasileira hoje, ela depende de uma atitude nossa como igreja. Mas qual atitude? Peça a Deus para falar qual atitude que eu e você precisamos tomar. Precisamos de uma atitude na coletividade e precisamos de uma atitude na individualidade para sermos uma igreja segundo o coração de Deus. Davi precisa vencer a dificuldade geográfica, por ser uma montanha de aproximadamente 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, um local designado pelo anjo do Senhor. Quando ele chega, ele vê o anjo naquele lugar. Ele não tem um GPS, ele não tem um mapa, ele só tem uma especificidade, que é o quê? Seguir a orientação de Deus. E quando ele chega naquele lugar, é a visão espiritual, é o ver um anjo que vai identificar como aquele lugar sendo o lugar de Deus. Preste atenção nisso. Mesmo angustiado, com grande peso em seu coração, o seu coração entristecido, ele não perde a sensibilidade ao Senhor. Ele consegue fazer um equilíbrio emocional para que ele não perca a noção ou não erre no seu entendimento, mas para que ele veja com clareza, porque vidas estão em jogo. E o que eu aprendo? Eu aprendo que se eu e você nos deixarmos levar pela emoção, pelo nosso estado emocional, pelo abalo que a pressão traz ao nosso coração, nós podemos perder o discernimento e não localizarmos a geografia de Deus para as nossas vidas. Davi não podia perder esse foco, pois ele vira o anjo do Senhor sobre o alto dessa montanha. Tratava-se de um direcionamento específico de Deus para ele. E quando assim acontece, não há apoio de muitos, porque só Davi viu. Pois o objetivo é exclusivo, pessoal e intransferível. Tem direcionamentos, tem palavras, tem visões que o Senhor vai dar para você, que ninguém vai entender. E tem coisas que Deus vai colocar pessoas como parceiras, como colocou Araúna. E aí Davi diz para ele assim: Nananina não, quem vai pagar o preço sou eu. Fatores pessoais muitas vezes não contribuem em situações assim. No caso de John Wesley, ele continua dizendo no seu sermão pregado no dia 11 de junho de 1738, afirmando o seguinte: continuarei assim a buscá-lo. Ou seja, dia 24 de maio eu busquei e eu recebi. Alguém poderia dizer glória a Deus, amém, mas ele declara o quê? Eu vou continuar buscando, continuarei a buscá-lo, embora com uma estranha indiferença, negligência, frieza e desusadas e frequentes recaídas em pecados. A natureza dele ainda continua presente aqui. Até quarta-feira, dia 24 de maio, pela tardinha, fui de muito má vontade a uma sociedade, a Rua Aldergeist, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos.
cerca de 8:45, 20 horas e 45 minutos aproximadamente. Enquanto ele descrevia a mudança que Deus operara no coração através da fé em Cristo, senti meu coração aquecido de maneira estranha. Senti e confiei em Cristo, Cristo só para a salvação. E foi-me dada a segurança de que Ele havia tirado meus pecados e salvando-me da lei do pecado e da morte. Então até o dia 24 de maio ele vive aquele dilema, ele ora, ele busca, mas ele tem ali a natureza do pecado muito forte. Depois do dia 24 de maio, o que acontece? Aquilo muda na sua vida. Mas começou como? Vamos lá na reunião de oração na sociedade? E ele foi como? A contragosto. Tem muito milagre de Deus, que Deus quer fazer, e que a gente fala assim, vamos lá, vou nada, hoje eu estou cansado. Hoje não é o dia, não, mas você ainda vai. Por que você ainda vai? Porque o Espírito Santo, ele está ali, te empurrando, como se diz, chutando seu calcanhar, pegando você e puxando. Não deixe ouvir a voz do Espírito Santo. Se tem algo para você fazer para Deus, e naquele algo, seu coração fala assim, não vou fazer isso não, faça. Porque senão você pode estar perdendo algo muito grande de Deus na sua vida. Muito grande. Sem perseverança, sonhos não se concretizam. Preste atenção nisso. Sem perseverança, sonhos não se concretizam. Alvos não são alcançados. Objetivos não são do planejamento. Os ideais de Deus não se realizam em nós se não houver perseverança em mim e em você. Se John Wesley fosse olhar para os fatores propícios, ele não teria lutado contra si mesmo. Ele não teria passado por cima de sua falta de vontade e não teria recebido o melhor de Deus em sua vida. Não considere as dificuldades, considere único e exclusivamente cada desafio proposto pelo Senhor, mesmo que seja incompreensível da sua parte, ou seja, mesmo que você não entenda, mas que seja o ideal de Deus para a sua vida. Terceiro, fazer do incomum algo sagrado. Ao aproximarem-se da eira de Araúna, o rei Davi e seus homens são surpreendidos pelo próprio Araúna, que coloca tudo à disposição do rei para o sacrifício necessário, ou seja, os bois para o holocausto, os trilhos. O que eram os trilhos? Era a máquina de debulhar o cereal e a peiragem dos bois para a lenha, ou seja, os equipamentos que os bois puxavam para trabalhar a terra. Com exceção dos bois, as demais coisas são incomuns para proceder o ritual de sacrifício, porque havia o lugar sagrado, havia pessoa específica, havia os elementos necessários que foram apresentados por Deus ao próprio Moisés. A bacia de bronze, o altar, a mesa e todos os outros utensílios. Não era pegar, se fosse um mineiro, os trem de trabalhar o dia todo para ali improvisar o altar para Deus. Mas o que entrava em consideração ali? Ou ele sacrificava, ou ele ficava preso no ritual. Não era o local ideal, mas era o local escolhido por Deus. Não eram os elementos específicos, mas eram os elementos que ele tinha para que ali ele só colocasse o seu sacrifício ao Senhor. Deus está mais preocupado em você usar o que você tem do que você trazer grandes habilidades ou postergar porque, entre aspas, você não tem o necessário. Não é improvisar, mas é do pouco que você tem fazer o melhor para Deus. E hoje a gente vive essa realidade. A transmissão. Cada igreja tem se adaptado a isso. Tem usado das mais variadas formas e até buscando no menor custo possível para que venha alcançar, venha suprir essa lacuna. Mas não é que vai fazer de qualquer jeito.
O que que Davi tem aqui? Ele tem algo em comum. Os trilhos eram uma máquina de debulhar cereal, provavelmente de madeira, que poderia ser utilizado de várias formas, inclusive como mesa ou altar, para colocar o sacrifício, como era exigido pela lei. A peiragem eram as peças próprias para o arado ou o areamento da carroça, que poderiam ser utilizados como lenha, para atear fogo, a fim de consumir o sacrifício e chegar como aroma agradável a Deus. Não são elementos culticos, não são, nem tão pouco utilizados em rituais de sacrifício pelo pecado. Trata-se, na verdade, de uma situação urgente para atender uma necessidade urgentíssima. O conserto do rei com Deus. E às vezes, o que muitas vezes nós fazemos? O Senhor cobra de nós um conserto. O Senhor cobra de nós naquele momento. E a gente fala assim, não, hoje não dá. Eu preciso resolver isso. Eu vou me preparar, eu vou ambientar o meu coração, eu vou fazer isso e aquilo para depois me consertar com o Senhor. Davi não. Davi usa o que tem naquele momento, porque a prioridade é o conserto. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi não mede esforços para se consertar com Deus nos momentos que ele é confrontado pelo Senhor. Por que muitas vezes nós não somos segundo o coração de Deus? Porque quando o Senhor nos confronta, a gente sempre tem uma desculpa. Quando o profeta Natan acusou Davi e falou, és tu esse homem que denuncia o pecado dele com Betseba, ele falou, sou eu, pá. E ele de joelho e se arrepende, fala assim, eu não quero cair na mão nem dos meus inimigos, nem de ninguém, eu quero cair nas mãos do Senhor. Ele não mede esforços para ser julgado por Deus, para se consertar com Deus. E muitas vezes a gente fica postergando o conserto. E quanto mais eu postergo o conserto, mais a maldição vigora. E não atinge só a mim, não. Atinge a muitos, que talvez eu nem perceba. Davi tinha que se consertar com Deus. Eram objetos incomuns, pois se tratava de ferramentas de trabalho do próprio Araúna, e Araúna não era sacerdote, era um homem da roça, do campo. Era o equipamento que ele utilizava para manter o dia a dia do campo, para dali tirar o seu sustento e alcançar os resultados desejados. Com a disposição de Araúna, Davi torna o incomum em sagrado, para atender a ordenança de Deus. Para o John Wesley ir naquela reunião de oração da sociedade na rua Aldersgate, naquele 24 de maio, era incomum. O seu coração não almejava isso. Se dirigiu àquele lugar de má vontade, a contragosto. Mas Deus, em sua infinda sabedoria, ministrou o coração daquele homem ao longo do dia. Primeiro, no livro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 4, onde ele lê o seguinte texto: foram-nos dadas excessivamente grandes e preciosas promessas. O Espírito Santo derramado é uma promessa de que seremos participantes da natureza divina. Ele está brigando com a sua própria natureza. Ou seja, o Espírito Santo já está preparando um ambiente. Numa linguagem popular, o Espírito Santo já está preparando a cama dele, para ele cair igual um gatinho. E ainda, ele tinha uma antífona diária, e ele leu naquele dia, que dizia o seguinte: das profundezas te clamei ao Senhor. Senhor, ouve minha voz. Ó, que teus ouvidos considerem bem a voz do meu clamor. Se tu, Senhor, fores ao extremo de notar o que é feito perversamente, ó Senhor, quem subsistirá em tua presença? Porque em ti há misericórdia, por isso tu serás temido. Ó Israel, confia no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele a salvação é abundante. Ele redimirá Israel de todos os seus pecados. E era isso que ele estava buscando. E foi isso que ele teve depois.
E na hora descrita por ele como cerca de 8:45, seu coração é acometido de uma sensação nova e estranha, que gera uma sensação de aquecimento, de um fogo que toma toda a sua vida de agora em diante, gerando em seu ser a plena confiança em Cristo, a libertação do pecado e da morte. E por último, investiu o necessário por uma causa nobre, a obra do Senhor. Davi se dirige a Araúna, dizendo que não aceitaria gratuitamente, pois o sacrifício era dele e não de Araúna. E ele não se conforma em oferecer ao Senhor sacrifícios que não lhe custem nada. Preste atenção numa coisa: Caim e Abel, ambos trazem uma oferta ao Senhor. Caim pega o melhor do fruto do campo e traz e deposita ao Senhor. O que custou isso para Caim? Ele só foi lá e colheu. Qual é a relação de uma oferta dessa com o Senhor? Um agrado. E nada mais que isso. Qual é o de Abel? Abel sacrifica um animal e traz o Senhor. Qual que é o preço que tem nisso aí? Vou resumir numa única frase: derramamento de sangue. Derramamento de sangue na Bíblia nos leva ao quê? Conserto. Por isso que o sacrifício de Abel foi acolhido e o de Caim não foi. Por quê? Porque ele custou algo. Custou o quê? O seu conserto, o seu reconhecimento. O que Davi está dizendo? Que ele não oferece ao Senhor sacrifício que não lhe custe nada, que não mexa com ele, que não refaça-o por dentro, que não desfaça as suas estruturas e mostre quem realmente ele tem que ser diante de Deus. Ou seja, nós somos pecadores diante do Senhor, mas não vivemos na eternidade do pecado. A minha natureza e a sua natureza é de um homem e de uma mulher pecadora, mas o Senhor nos transformou em filhos a partir do sacrifício e reconhecimento de Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Haveria por Davi um preço a ser pago pelos bois, pela peiragem que se transformou em lenha, pelos trilhos, pela terra, pelo local do sacrifício. A causa era nobre. Por quê? Porque era desígnio de Deus. Nenhum desígnio de Deus deixa de ser nobre. Por mais, entre aspas, insignificante que ele pareça, todo desígnio de Deus é nobre. E eu preciso vê-lo dessa forma. Por que os diáconos, em Atos capítulo 6, foram tomados de nobreza? Porque um dos pilares, uma das características, era que fossem homens cheios do Espírito Santo, só para servir a mesa, para a viúva. Mas eles abraçaram isso, e para eles era servir ao Senhor. E o quesito era não era ser membro da igreja, era ser cheio do Espírito Santo. Talvez nós precisamos rever os nossos quesitos na nossa trajetória como igreja. Não é o tempo de igreja, não é a habilidade que o irmão tem, ou a irmã tem. Não é o que ele é, o que ele foi, se é gestor, se é isso, se é aquilo, se é o raio que o parta. Não! A igreja ensina que os lugares mais simples, no Novo Testamento, na igreja neotestamentária, os lugares mais simples necessitam de um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Então eu e você precisamos rever nossa caminhada. Às vezes a gente quer fazer uma caminhada muito institucional, muito fundamentada nos pilares, que fulano é mais experiente, fulano tem mais tempo de conversão, fulano isso, fulano aquilo. Não, gente! Não. A gente precisa voltar à base, voltar à palavra, ter relacionamento com o Espírito Santo, porque nós somos noiva, e é Ele quem cuida da noiva. O próprio Jesus disse que enviou o Espírito Santo para ser consolador, para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de todas as coisas. Então, qualquer coisa que eu fizer para Deus, não tem que ter apenas o aval do Espírito Santo, precisa ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E o que é que Davi está mostrando aqui? Que era uma causa nobre. Todo e qualquer desígnio de Deus para nós tem que ser visto com nobreza,
como uma atitude em que o nome do Senhor será celebrado. O valor pago foi um preço justo, pois o sacrifício foi agradável ao Senhor. Muitos querem oferecer a Deus coisas sem valor ou desvalorizada. Gente, é muito comum ainda é, de chegar para a igreja uns trem velho. É essa expressão mesmo, uns trem velho. Eu fui pastor numa igreja uma vez, que uma irmã, não tinha zelador, a gente marcou uma faxina naquele dia. E a minha irmã pegou uma vassoura velha, que tinha na casa dela, que ia ser jogada fora. E ela pediu para o marido consertar aquela vassoura velha. Não tem aquelas vassouras de piaçava, de tanto ela ficar em pé assim, os negócios faz assim. E aí você tem que varrer só as partes de lado, assim, porque se você varrer no meio, faz aquele fileiro assim de sujeira e não leva para lugar nenhum. Foi essa vassoura que chegou na igreja. Eu estava na porta, assim, ela parou o carro, e ela era empresária na cidade. E aí ela trouxe essa vassoura para doar para a igreja, que o meu marido consertou. Eu olhei assim para a vassoura, olhei para ela, olhei para a igreja, e peguei, esse trem velho, você trouxe para a igreja, para doar para Deus? Ela é. Peguei a vassoura, pá, quebrei e falei, lugar de lixo não é na igreja, é nos quintos dos infernos, mas aqui não. Nós precisamos aprender a dar o nosso melhor para Deus. Aí você fala, que isso, pastor? Deus, ele deu o melhor que ele tinha. Qual foi o brinde que Deus deu por nós? Ele deu o sacrifício do seu filho. Ele suportou ver seu filho na cruz? Não. Por que a gente vem com uns trem velho para Deus? Oferecer qualquer coisa para Deus? Para Deus tem que ser o nosso melhor, porque ele deu o melhor. Deus não se importou com a nossa realidade, mas ele, na nossa realidade, ele faz um alto investimento do seu filho, único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós aprendemos na prática que para Deus é o melhor, a partir de Jesus. E Davi já tinha isso consigo, de trazer para Deus o melhor. Muitos querem oferecer para Deus coisas sem valor, ou desvalorizadas, ou banais, como se Deus não merecesse o melhor, ou um sacrifício digno. A vida com Deus requer um passo de nossa parte, um sacrifício. E João Wesley diz a seguinte coisa, após essa experiência do dia 24 de maio. Após o meu regresso à casa, ou seja, a minha casa, fui perseguido por tentações, mas louvando em voz alta, elas fugiam. Voltaram repentinamente, e repentinamente levantei os olhos, sempre verificando que ele mandou-me auxílio do seu santo lugar. Nisso achei em que principalmente consistia a diferença entre esse meu estado e o estado primitivo. Estava lutando? Sim, e combatendo com todas as minhas forças, tanto debaixo da lei como debaixo da graça. Mas então eu era algumas vezes, se não frequentemente derrotado. Agora sempre saía vencedor. Ele estava pagando um preço para manter o que tinha acontecido naquela noite. E não somente naquele dia, mas continuamente. A tentação vinha, ele adorava o nome do Senhor. Ele bendizia o nome do Senhor. A tentação, embora ela voltava, ops, aonde que eu parei, Senhor? E começava a bendizer o nome do Senhor, a adorar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor. Uma luta constante. Ele precisava mudar o ambiente. Se vinha tentação, ele se prostrava. Um preço para manter aquilo que Deus fez na vida dele. Ele teve que investir o necessário para que a obra do Senhor continuasse na mesma intensidade em sua vida. Lutando e combatendo com todas as suas forças para continuar um vencedor no Senhor. Davi se empenha, compra o campo
e tudo mais que era necessário para a obra de Deus acontecer nessa nação, para a realização do sacrifício conforme o Senhor havia lhe exigido. No futuro, esse campo tomou uma proporção maior. Davi adquire uma extensão maior e destina para a construção do templo do Senhor. Quanto eu e você temos investido de nossa vida, de nossa santidade, de nosso comprometimento com o novo homem Cristo Jesus, quanto? Davi faz deste local permeado de improvisos para sacrificar ao Senhor, o local destinado para a construção do templo, que ele mesmo doa para a construção da casa do seu Deus, conforme 1 Crônicas 29, verso 3, que ele diz: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Tudo estava sendo preparado para a construção de um grande templo para o Senhor. E nós, e eu e você, o que temos feito para reparar erros e mudarmos a sociedade? Eu convido você a colocar-se de pé. Você que está em casa, eu te convido a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar uma mão no seu coração. Erros existem. Erros estão intimamente relacionados com a nossa natureza. Reparar esses erros está intimamente relacionado a um coração sensível e quebrantável ao Senhor. Mudar uma sociedade é fruto de um coração que se redime e se sujeita, se subordina ao querer de Deus. Deus é santo. Deus não está cobrando de mim, de você, perfeição. Deus está cobrando, apontando para mim, para você, erros que precisam ser reparados, porque existe uma ação transformadora na sociedade iminente, para que essa ação transformadora parta de Deus, através de mim e através de você. Não tem ninguém melhor do que o outro, mas existem coisas que o Espírito Santo cobra de mim e de você. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos te exaltar nessa noite de uma forma toda especial, porque o Senhor mostrou 2 homens na história, a diferença dos dois de 28 séculos, e que ambos tomaram atitudes que trouxe um reposicionamento e a mudança de uma história. Hoje, nós estamos há 3 séculos depois de João Wesley e há 31 depois de Davi. E o Senhor é o mesmo, e o Espírito do Senhor é o mesmo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, traga no nosso coração os erros que precisam ser reparados. Nos leve de forma específica ao centro da tua vontade. Por mais inquieto que esteja ou fique o nosso coração, a partir do confronto do Senhor em relação aos nossos erros, não nos deixa perdermos a sensibilidade para identificarmos o lugar que o Senhor tem para o nosso conserto, para estabelecermos o nosso altar e ali sacrificarmos ao Senhor e santificarmos as nossas vidas, e todo o mal ser revertido, e uma nação, um povo, uma sociedade ser ricamente abençoado por Ti e não por nós. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Santifica as nossas vidas, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Espírito Santo de Deus, alinha o nosso coração, mexe na nossa estrutura,
não somente nos convença, mas nos dê força para rompermos com as cadeias, com os grilhões, a fim de que verdadeiramente nos alinhemos contigo, tenhamos um relacionamento profundo contigo, Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, queremos ser uma igreja que te agrada, uma igreja segundo o teu coração. Quebra as divergências, Senhor. Quebra as diferenças. Quebra, Deus, o altruísmo em nome de Jesus Cristo. Leva-nos, ó Pai, ao santo lugar, para que verdadeiramente entendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E o teu nome seja glorificado a partir das nossas vidas, porque é para isso que nós somos chamados e consagrados por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Coloque mais uma vez a mão no seu coração, nós vamos orar impetrando a bênção. Deus amado, Deus santo, colocamos a nossa nação nas Tuas mãos, colocamos o estado do Espírito Santo nas Tuas mãos, invocamos a bênção do Senhor, o dirimir, Deus, dessa situação de pandemia. Pai, Tu sabes que existem mentiras ainda vigorando. Não sabemos quais são, mas Tu sabes. Te pedimos, desmascara, Deus, essas inverdades a nível de cidade, de estado e de nação. E passa o Teu sangue, Jesus, purificando essa nação segundo o Teu coração. Dê sabedoria aos governantes, ó Deus, e traga a Tua verdade, a Tua justiça. Levanta a Tua igreja, Senhor, segundo o Teu coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.